Olá, senhores, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos. Certo, como todos já sabem, meu nome é Rafael e estamos aqui iniciando a nossa segunda videoaula da matéria de revestimentos metálicos, certo? De maneira que na nossa primeira videoaula nós vimos essa é a parte introdutória, né, da matéria, né, bem como os tipos básicos, aí, os principais tipos de meios de proteção contra a corrosão, né, que é por barreira, inibição anódica e proteção catódica, né? De maneira que hoje vamos começar a falar dos objetivos, né, no que se fundamenta aí o princípio do revestimento metálico, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui dando uma lidinha nos tópicos referentes aos objetivos dos revestimentos. Primeiro, prevenir ou controlar a corrosão de um substrato metálico. Foi o que eu falei, prevenir. Foi o que eu falei, prevenir, ou seja, impedir que venha a acontecer, não necessariamente impedir 100%, mas ele atrasa. Ou controlar a corrosão. Controlar significa o quê? Garantir que você tenha uma extensão maior, um tempo de vida útil maior em meio àquela corrosão. Modificar as propriedades físicas e mecânicas do substrato, ou seja, você altera a aparência, certo? Você altera a espessura e você altera o quê? Propriedades mecânicas, como de resistência a certo. E por fim, tem até uma coisa a ver com propriedades físicas, que é obter um efeito decorativo desejado. Revestimentos metálicos. Revestimentos metálicos, anódicos ou catódicos em relação ao substrato. Os revestimentos metálicos anódicos proporcionam uma proteção sacrificial ao substrato exposto nas descontinuidades. É o chamado de anodo de sacrifício. Aquele que eu disse que possui uma nobreza inferior ao metal de base, oxidando-se assim, fazendo com que se e os catódicos que é em relação ao substrato, o revestimento é protegido e o substrato na descontinuidade é atacado, certo? Então já tem um processo de revestimento de eficiência, né, na hora de revestir o metal de diferença. Bom, anóticos e catóticos em relação ao substrato, ainda nele, esses efeitos são modificados pela geometria da descontinuidade do revestimento e pela natureza do meio. Daí aqui nós temos o exemplo das folhas de Flanders, que são de aço revestidos com estanho, que é um revestimento que atua como ânodo até o rompimento da camada e passa a ser um cátodo, e o aço passa a ser um anodo sofrendo corrosão, ou seja, o estanho ele se sacrifica, né? Ele é o anodo de sacrifício até o presente momento em que a corrosão rompe ele, atravessa ele, atingindo assim o ferro, fazendo com que ele seja atacado ao invés de simplesmente atacar. A presença de produto de corrosão no substrato e a resistência do eletrólito tem um efeito retardante sobre a reação da corrosão. Bom, como eu já lhes disse, não há revestimento metálico que impeça 100% a corrosão. Tem aquele que retarda, certo? Então, da forma que foi descrita anteriormente para os senhores, os revestimentos anódicos e catódicos eles protegem dessa forma, certo? E revestimentos decorativos de níquel e cromo que são catódicos em relação ao substrato de aço, ou seja, possuem resistência à corrosão muito maior do que a do próprio aço carbono. Então, quando nós revestimos eles, além de proporcionar um excelente efeito decorativo, nós temos que eles são bons protetores, né, catodicamente falando, para o aço. Bom, escolha do material de revestimento, isso é importante. Quais são os fatores? A resistência do meio corrosivo que se quer obter, certo? Primeiramente, saber também qual é o tipo de agentes corrosivos possíveis ali. Compatibilidade entre substrato e revestimento. É natural que, por melhor que seja uma proteção catódica, um revestimento, perdão, você não pode aplicar ele a qualquer elemento. Você tem elementos certos para aplicar a sua proteção, certo? E temos também ali, ó, a influência do processo de revestimento sobre as propriedades físicas e mecânicas, ou seja, de nada adianta você proporcionar uma proteção de um substrato se em contrapartida você danificar ele de diversas outras formas, certo? Então é necessário que haja também a verificação disso.
propriedades do revestimento, pela mesma razão da anterior que eu lhes falei, se essa propriedade ela é compatível com o substrato ou não, e o custo, né, se é viável financeiramente a empresa, a engenharia. Bom, falemos agora de pré-tratamentos de superfície. Antes de que haja a aplicação do seu revestimento metálico, é necessário que a sua superfície esteja de fato preparada para recebê-lo, certo? E para prepará-la, né, para o pré-tratamento, temos que, para que o substrato esteja em condições de ser revestido, um ou mais processos de pré-tratamentos devem ser empregados, que são remoção de contaminantes superficiais. A peça deve estar limpa, livre de qualquer contaminante que possa comprometer a adesão do revestimento ao substrato. Remoção de produtos de corrosão superficiais, ou seja, a corrosão que porventura já existir, já estiver ali contida naquele material, naquela peça, ela deve ser removida para que seja aplicada ali um revestimento para que outras corrosões não se instalem tão facilmente. E temos também aí o controle da natureza física da superfície, certo? É você tratar da nossa superfície sem alterar a sua natureza com relação ao aspecto físico. Bom, a escolha dos processos de pré-tratamento e a ordem na qual devem ser executados depende da condição do material de base, ou seja, não tem uma ordem certa, uma receita de bolo, do processo de revestimento e da finalidade do uso do objeto, ou seja, para que aquele objeto vai ser usado. Isso influencia na ordem dos pré-tratamentos. Bom, a escolha dos processos de pré-tratamento e a ordem na qual devem ser executados dependem de: primeiro, condição do material base e do substrato, ou seja, se há uma compatibilidade. Qual é o processo de revestimento, uma vez que você determinou, de acordo com o processo de revestimento que você elegeu para aquele metal, ali, para aquele substrato, você vai ter um tipo de pré-tratamento. E a finalidade de uso do objeto, certo? Para que vai ser usado aquele material ali, entendeu? Então, o pré-tratamento também sofre influências ponderantes nesse quesito. Bom, os contaminantes superficiais surgem como resultado de processos de fabricação anteriores e podem ser constituídos de, ou seja, os tipos de contaminantes superficiais: com relação a matérias orgânicas, óleos, graxas, ceras, tintas e vernizes envelhecidos. Ou seja, esses 5 tipos aí são tipos de material orgânico que não pode haver, que deve ser removido no caso no pré-tratamento. Temos também matérias inorgânicas, ou seja, que são oriundas de materiais geralmente, né, não, de fato não orgânicos, certo? Inorgânicos, coisas químicas, por exemplo, pós metálicos, sujeiras inorgânicas transportadas pelo ar, entre outros. E esses contaminantes são removidos de que forma? Geralmente com o uso de desengraxantes. Bom, falando em desengraxantes, vamos falar agora, senhores, dos tipos de desengraxamento. O primeiro ali é o desengraxamento com solvente, que são geralmente hidrocarbonetos clorados, tais como o tetracloreto de carbono, o tricloroetileno, entre outros. Ou seja, já é um processo de remoção dessas graxas, por assim dizer, por meio de solvente, certo? Outro adendo ali: o material a ser desengraxado é introduzido em um recinto aquecido, onde o solvente encontra-se na fase de evaporação, ou seja, na fase de vapor. E os vapores então condensam na superfície fria do metal e, por sua vez, acabam limpando ela. Quando a peça possui grande quantidade de graxa, é feita uma limpeza inicial. De que forma? Por imersão, certo? Em solvente em ebulição, seguindo pela sua introdução no recinto onde há a zona de vapor do solvente.
temos também aqui, ó, o desengraxamento alcalino. No caso, os contaminantes podem ser removidos por 4 formas, se eu não me engano, que são a solubilização, a emulsificação, a saponificação e a peptização. São aí as 4 formas de se obter um desengraxamento alcalino. São utilizadas soluções aquosas a quente, contendo silicatos, fosfatos e carbonatos de metais alcalinos. Contém aditivos para baixar a tensão superficial, melhorar a molhabilidade e promover o que? A emulsificação dos óleos e graxas, certo? Os sais alcalinos têm boas propriedades detergentes, causando saponificação por reação com substâncias gordurosas e promovendo peptização, que ajuda a reter sujeiras insolúveis em suspensão no desengraxe. Realizado por imersão em tanques ou por borrifamento de solução seguido de enxaguamento. É dessa forma que nós temos aí um desengraxamento alcalino, certo? Então percebeu que temos dois, o com solvente e o alcalino. Bom, agora vamos falar sobre o pré-tratamento para remoção de produtos com corrosão superficial, ainda nesse tema, né? São formados a partir de processos prévios de conformação a quente ou processos de tratamento térmico. Devem ser removidos completamente para que o revestimento da superfície seja eficiente. A remoção dos produtos de corrosão pode ser efetuada por meios mecânicos ou químicos. Logo a seguir, veremos quais são esses tipos de processos que servem para a remoção desses produtos de corrosão. Bom, remoção por meios mecânicos temos que é a usinagem, certo? Processo de usinagem para remoção de produtos de corrosão. O desbastamento, que também de uma certa forma acaba sendo um processo de usinagem, só que de uma forma mais específica. Temos aí também, ó, o polimento, que é com aquela máquina de polir, né, geralmente automática. E o uso de ferramentas mecânicas e ou manuais. No caso, uma escova, uma lixa, uma lima, certo? Tudo que for possível. Com relação ao pré-tratamento de produtos de corrosão superficial, certo? Remoção por limpeza química. A amostra é imersa em soluções específicas que removem os produtos de corrosão, chamado de decapagem. E é uma forma bastante agressiva de limpeza química, certo? Então, essa limpeza química aí, ela é forte o suficiente para eliminar corrosões superficiais. A remoção do óxido é obtida por dissolução do produto de corrosão ou por desprendimento físico da superfície metálica quando o substrato sob o óxido é consumido, ou seja, de que forma esse óxido é eliminado. Há um desprendimento físico da superfície metálica, certo? Ou por meio de dissolução do mesmo, certo? Dissolução desse produto de corrosão. Aí embaixo, a eficiência da decapagem pode ser melhorada aumentando-se a temperatura ou a concentração da solução. Ou seja, como é que você quer fazer para otimizar seu processo de decapagem? Certo? Você pode aumentar a temperatura ou o nível de concentração desse material decapante. As soluções de decapagem são geralmente ácidos diluídos, tais como ácido clorídrico, o ácido sulfúrico ou o ácido fluorídrico. São esses aí os 3 tipos de ácido que formam as soluções de decapagem. E todos eles contêm inibidores orgânicos para prevenir o ataque do metal de base. Bom, senhores e no mais, ficamos por aqui nessa nossa segunda videoaula. Espero que tenham entendido a importância do pré-tratamento para a aplicação do seu revestimento. Certo? Senão de nada vai adiantar. Se você simplesmente tampar o problema, ele simplesmente vai atuar com uma cobertura acima, nada mais, nada menos. Então, percebam a importância e estudem mais vezes se necessário. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.